Seleciono o cilindro que eu quero, o dado que eu quero, né? Daí tu tá dizendo assim, tipo, sei lá, eu segmentei uma. Eu vou fazer meio que forçado aqui. Mesmo que seja pelo threshold mesmo. Você escolheu um threshold e segmentou. Por exemplo, se eu quiser segmentar sem pegar aquela borda lá em cima. Isso, é. Isso, Segmentou aqui, isso aqui ficou isso que é preencher internamente aqui. É isso? isso. Tá. Então, tem. Ali pelo sample eu meio que fiz isso. Não sei se tu lembra, quando eu vim aqui no sample, eu selecionei initialize. E aí eu fui até ele ficar num estado de borda aqui que era o que eu queria, mas ele estava aberto aqui dentro ainda. Aí eu vim e selecionei um throat size de 12 e dei apply e ele preencheu. Porque ele fica fazendo dilatação e erosão até preencher o que dá para preencher ali de objetos com tamanho 12. Isso é uma forma. Outra forma eu vou fazer via esse cara aqui, vamos lá. Então eu gerei aqui um segmento, tem uns buracos. Daí, o que dá para fazer? Tem ferramentas que é o seguinte, tem essa aqui, que é o margin. O margin dá para fazer dilatação. No caso, eu dilataria aqui, dá para dar um apply aqui pra gente ver como ele vai ficar. O que eu acho que vai acontecer é que ele vai dar uma dilatação na borda para fora aqui, sabe? Vai fazer uma. Sistema aí, tá aí, ó. Então ele dá uma preenchida, tá vendo? Só que ele também preencheu aqui um pouco na borda, ó. sim, Acho sim. que não sei se é o efeito que tu gostaria aqui, né? Ou talvez então o que tu faz no threshold deixa baixa mais um pouco a borda do que você quer e deixa na hora da dilatação ele expandir, entendeu? Aí ele vai pegar um pouco o tempo de poder fazer isso. Aí dá pra você, tipo, daria pra dilatar de novo e depois erodir. Eu acho que talvez ele erode aqui na borda. Deixa eu testar aqui. Vou aplicar de novo. Entendi. Não, eu tô perguntando, eu vi você fazendo no sample também, mas estou perguntando porque é, no, a gente utiliza isso algumas vezes e é bem útil mesmo a partir do Profit Threshold basicão mesmo, né? Aham. Ver se vai dar certo aqui. Então, tem uma série de. Ó, ele removeu ali. Ó, tá, mas removeu um pouco aqui. Pra ter que ficar fazendo um vai e vem até fechar tudo, né, velho? Que provavelmente deve ter ficado um pequenininho aqui, e aí a hora que eu mandei dilatar, ele abriu. Mas também tem aqui, deixa eu ver qual que é o outro. Acho que é o Island. O Island é legal pro seguinte, por exemplo. Você pode falar add select islands, split, remove small islands. Mas esse aqui. Ó, viu o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, ó, eu quero adicionar uma ilha, né? Daí ele preencheu aquele cara que tava aqui. Então é uma forma de preencher também os buracos, ó. Preencher aquele ali, ó. Ele preencheu só esse, não mexeu aqui nessa borda. Daí tem várias coisas a fazer aqui. Tipo, aí os outros eles vão interferir na segmentação. Se eu der um remove select daqui só tem esse cara, ele vai remover o vermelho todo, né? Ah, aqui dá pra dar split, aqui dá pra remover small island, aqui é quando você tem, por exemplo, deixa eu ver o que vai acontecer. Vou clicar aqui. Ah, não preciso clicar, ele é apply. Ah, tá, ele vai remover quem tem um tamanho menor que 1000 voxels aqui. Deixa eu dar pra remover isso aqui. Assim.
Eles não tem sim, Esse é como se fosse aquele remove small spots, né? Que ele tira os. Você delimita o tamanho do que você quer limpar na imagem, né? buraquinho que você Uhum. quer tirar. Uhum, é. Uhum. É, eu não passei por todas as ferramentas, mas tem bastante. Essas primeiras são mais de thin section, assim, de lâminas, porque elas são de pintar. Pra 3D não tem muito sentido. Mas. Acho que vocês nem um voxel muito pequeno aqui, não. Eu não lembro agora se ele tem que estar estampado de outra cor. Se tivesse um segmento azul e um vermelho, aí ele removeria as bolinhas do azul, tá ligado? Então, eu poderia fazer um outro segmento de fundo, e aí eu vou lá e faço ele sumir com as de fundo. Hum. Tem umas outras legais também, ó, o Logical Operators é bem interessante. Por exemplo, tu quer fazer uma segunda, um inverso dessa aqui, né? Eu fiz segmentei essa, agora eu quero fazer o inverso. Então eu vou inverter esse cara aqui. Só que aí, deixa eu ver. Tinha fio ali. Tem fio, aqui também tem fio. Só que eu acho que ele tem o. É, isso que eu falei. Tem uns três jeitos de você fazer fio aqui. Tem pelo Island, você consegue fazer fio, e aí o terceiro jeito é esse por aqui. Eu vou pra fazer fio aqui também. Vai, é mas. Apertei. Ah. Só que aí, qual que é o problema desse fio, ó? Ele preencheu do lado de fora também, entendeu? Ele não preencheu só na parte interna do... Olha lá, ele pintou todo mundo fora, preencheu toda a imagem. Teria que talvez fazer editable area inside all visible segments. Acho que não é. Os segments should support. Pintou todo mundo. Ah, tá. Daí vai pass masking. Deixa eu voltar. Não. Aqui também esse cara não tá incluso dentro, não adianta. Ah, não tem jeito trivial de fazer com esse cara aqui, não. Que ele acaba pegando essa borda externa aqui também. O Márcio, eu acho que ele pega essa parte externa porque a amostra tá bem encostadinha nos limites. Cara, pior que Não é isso? É. tá tudo Não? não. A gente tem uma. Deixa eu. Eu não tô conseguindo ver. Tem zero aqui, tá vendo? Tá, tem um. E vai até Tem onde? uma bordinha que tá. Não é pequeno, então. Não, tem um espacinho em volta aqui. Então não deve ser. É o sample consegue fazer. O sample que tinha esse problema. O sample resolve. O sample tá ok. É o fio do 3D Slicer que faz isso. Uhum. Então, beleza. Não, tranquilo, só pra saber os possíveis caminhos nisso. Mas beleza, obrigado, viu, Márcio? Então, o que eu ia fazer era tipo, se eu copiar. Deixa eu copiar esse cara aqui. Peraí. Vamos copiar. Copiados. Ó, o Logical Operator tem algumas operações lógicas entre as ferramentas, tá? Então, aqui eu vou copiar do segmento 1, do segmento 3 aqui, o valor vai ficar igual, eles vão ficar com o mesmo valor, tá? Daí eu pego e digo que eu quero inverter esse segmento aqui.
Aí, Leandro, que eu falei, ó, tem uma bordinha, tá vendo? Tá ok a bordinha. Aí ele inverteu. Daí, eu acho que se a gente agora for no Island lá, eu acho que ele remove esse cara aqui. Se der um remove Small Island daqui, ele já deve remover. Então, mas é uma bordinha bem pequenininha, né? São quantos pixels ali? É, eu não sei desse. Eu sei que é aquele dos. Essa borda tá tranquilo. É, é, não tá tão pequeno mesmo. Não, essa borda ela foi gerada pelo crop do microST que justamente foi modificado para isso. Então eu vou tá dentro. Não lembro, vamos ver, deixa eu ver se vai dar certo aqui o apply. Removeu o carregadão, não removeu. Não removeu os break. Aí tá fazendo aí. Galera, o Inspector tá rodando ali, eu acho que caiu naquele problema que eu disse do pai DT que tá com esse probleminha da GPU. Eu vou rodar num objeto menor pra gente ter pelo menos um resultado. Deixa eu parar aqui. Esse aqui também tá pesadinho. Tá, acho que só travou ali um botão, ficou rodando. Vou rodar de novo o Inspector, quer ver o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer um crop, vou fazer um objeto menor do, do, do nosso exemplo aqui, para ele rodar mais rápido. Que eu acho que tava aquele problema que eu falei ali, tá? Então eu vou fazer um crop dele. Deixa eu só desligar todas essas segmentações pra gente não sair por elas. Cilindro. Aqui, ó. Dá pra editar tanto aqui quanto ali, né, Animate? Pegar esse buracão aqui. Crop. Vou fazer o mesmo processo que eu realizei das outras coisas lá. Como esse aqui já é um crop interno, eu não necessariamente preciso fazer SOI para ele, tá? Ele já não tem nenhuma informação
que vai poluir o meu resultado. Ele já é o objeto final, né? Então não preciso fazer segmentação, fazer o ROI para ele, é só o ROI. Então vou criar só uma segmentação nova, um dual cropped aqui. Crop. Vou usar o cara que eu propei. Vou fazer a mesma coisa aqui. Você vê como não tem mais a borda externa do cilindro, né? Fica bem mais simples aqui, a separação fica bem mais automática, né? Ele já separou aqui, ficou quase que bom aqui o... Deixa eu te ligar esse cara aqui pra dar uma olhada melhor. Tá. Daí eu aplico. Beleza, tô com o dado aplicado. Segue o inspector. Aqui a gente estava, de novo, a gente estava rodando com região, por quê? Porque eu tinha feito com cilindro, o cilindro tem borda externa, a gente tem que desconsiderar, a gente cria um ROI para ele ficar, ficar concentrado ali naquela região. Como a gente não, eu fiz um crop agora para, deixa eu só organizar o dado. Botaria aqui, botaria aqui. Como a gente fez um crop para trabalhar com dado menor, daí eu não preciso mais da região, tá? Eu seleciono aqui a minha nova segmentação, que é de exemplo do crop. Eu tiro a minha região, não preciso dela. Ela já puxou o dado cropado, então, porque a segmentação, como eu falei lá no início, ela está sempre associada a um dado, né? Quando eu converto ela para label map, ela deixa de ficar associada, porque aí ela vira o próprio dado. Mas quando ela é só uma segmentação, ela está associada sempre a um dado, então a maioria das interfaces já consegue buscar o dado com que ela está associada. Caso você importe uma segmentação de outro software, né? Segmentei, sei lá, no Aviso e estou usando a segmentação aqui no GeoSlice. Daí ela não vai estar linkada. Você vai carregar a imagem, vai carregar a segmentação. Daí você vai ter que selecionar a imagem ali, tá? Eu não dei nome, mas o vermelho aqui é poro, né? Selecionei eu fiz a segmentação do poro com o vermelho, então tá aqui. Vou manter os mesmos parâmetros que eu tinha rodado antes. Apply. Tá. Daí ele vai executar um inspector aqui. Agora vai ser mais rápido. Só para a gente falar um pouco da segmentação enquanto ele roda aqui. O que eu falei? Label Map, né? Label Map, lembra que eu falei que ele é a matriz bem simples, né? Uma matriz com os valores dela são os labels dos segmentos, né? Então, quando eu quero um label map, normalmente ele é mais rápido de trabalhar, assim, porque como ele é mais simples, ele, pelo menos, mais performático, né? Então, eu posso dizer assim, ó, eu quero exportar todos os segmentos visíveis para um label map. Então, ele pode fazer isso daí. Aí eu tô com todos os dois aqui estão visíveis, né? Eu vou lá e exporto by label. Beleza. Então tá aqui. Já gerou o resultado. Aqui é o resultado do Spectre, tá? Então ele terminou. Era isso que a gente queria fazer naquela imagem grandona lá. Como eu falei, tá com esse bugzinho, mas na versão que a gente vai liberar já vai estar corrigido. Isso já foi corrigido. E até normalmente ele dava o problema antes, que ele lá ficou rodando. Então ele separa a imagem em vários, separa os poros que a gente pintou, né? Ele separa ele em vários elementos aqui na interface. E daí tu consegue trabalhar com esse dado, inclusive visualizar esse dado, né? Se for do interesse. Ó, ele já gera o resultado como um label map. Eu tinha criado o label map aqui da outra. Né? Ó, esse é um label map. É a mesma coisa que a segmentação. Normalmente a diferença é que a segmentação ela tem uma transparência. Ela já vem setada como 50% de transparência aqui. Mas o label map, como ele é o próprio dado, ele tem as cores, ó. Então, se tu reparar aqui embaixo, no Data Probe, aqui embaixo tem a Data Probe. Quando a gente passa o mouse, os valores vão mudando também. Daí ele diz ali, ó, o azul é segmento 1, que é o label,
O azul é o segmento 2, que é o label 2, e o vermelho é o segmento 1, que é o label 1. Então, na matriz, se tu exportar, vai ser uma matriz de 1 e 2 preenchidos na matriz, tá? O background sempre é o 0. Então, por isso tem às vezes essa dificuldade com o poro, se o poro vem em 0 também. Daí tu tem que usar o ROI justamente para fazer essa divisão do que tá em background, o que tá no poro. Rapidinho, Márcio, uma pergunta. Esse label map, então, já é um mapa de porosidade? Não, ele é só um tipo de dado. É um dado que representa uma segmentação, só que de forma Uma segmentação assim, é uma mais simples, matricial. matricial, tá, entendi. Outra ele é mais. A outra. Label map é uma segmentação super simples que não tem muita flexibilidade. Já o segmentation, ele é uma segmentação, mas ele tem mais flexibilidade de você trabalhar, editar os segmentos, é mais fácil de fazer essas coisas, né? Já você teria que pegar lá no código, ou então ir na calculadora ali e ficar editando os valores, né? Tá. Mas você consegue converter de segmentação para label map e de label map para segmentação. Então você consegue fazer isso, clicar aqui, ó, segmentação, você cria label map e de label map eu posso Aí uma volta. segmentação. E no caso, a partir desse mapa que você criou aqui, né? No caso, esse label map, você tá com ele, todos eles já estão com cores diferentes, porque você já rodou aquele outro teste para ele poder fazer a quebra de segmentos. Aí aqui, nesse caso, a partir dessa imagem, eu já consigo rodar uma estatística de quantitativo, de dado, de tamanho Então, desses elementos? isso. Quando tu roda um inspector, ele já roda isso tudo junto, ó. Ele gera 3 valores aqui, tá vendo? Ele gera o label map com a imagem segmentada. Aqui o as variáveis da execução, então ele vai meio que te dar um resumo do que foi feito nessa execução, né? Quais segmentos foram gerados, a proporção dos poros presentes, né? Então, os 50% dos poros presentes são mesoporo grande, tem a classificação aqui, aquela classificação que eu mencionei, que é baseada no tamanho, né? E os parâmetros do algoritmo. Então, você pode passar esse dado para alguém, se alguém quiser reproduzir, ela consegue ver os parâmetros aqui e reproduzir. A outra saída do dado é esse reporte aqui, ó, que aí ele é uma tabela tendo uma série de informações aqui. Sim. Tá vendo? Ó? Ele tem Tá vendo? tamanho do voxel, tamanho do volume, diâmetro, aspect ratio, tem várias informações. E aí a classificação aqui no final, tá? Então é isso que ele dá pra fazer aqui. Daí com esse W tu consegue fazer, por exemplo, aqui no More Tools tem as ferramentas de... Fazer gráficos, né? Para você ver. Consegue, seleciona o report aqui, vai pro histograma aqui, dá o plotting. Né? E aí você consegue selecionar o spray, você consegue ver o dado aqui tranquilamente. Dá para usar o crossplot aqui também. Certo. E no caso, esse dado que você está gerando então, quando você abre a sua imagem, isso era uma pergunta que era para ter feito antes, mas agora, como você mostrou isso aqui, que veio à minha cabeça. Quando você abre o dado lá na hora de abrir o microdata import, se você abrir o microdata import.tif, ele não vai vir com a informação de pixel size, né, de voxel size. Ele vem sem essa informação. Lá, na hora da abertura, eu consigo dar essa informação. O pixel size é X, tanto em X, tanto em Y, tanto em Z, por exemplo. Sim, você pode editar esse campo aqui, ó. No load aqui, quando tu seleciona a imagem, tu pode dizer qual que é o voxel size dela aqui, ó. Ah, tá, entendi. E se eu quiser, por acaso, nesse dado aí, entendi. E se nesse dado aí, vamos dizer, eu já tenho tudo feito,
Mas se por acaso eu resolvi, não quero colocar o voxel size, eu quero manter 1 para 1 para 1, ele vai ficar como se fosse 1 pixel, né? Eu não quero dar tamanho para ele. Eu posso pegar e deixar ele como 1 pixel, e só que eu teria que abrir a imagem de novo e recomeçar de novo, certo? Tu pode até, eu acho que consegue fazer essa edição, deixa eu ver aqui. Você pode até pegar uma imagem que você já aqui você consegue só visualizar, né? Mas eu acho que se for em editar propriedades, tu vai em volume da informação aqui, tu consegue trocar aqui. Eu acho aqui, ó. Tu consegue editar aqui, ó. Aí você vai mexer diretamente na tabela de conversão. Ela tá nas tabelas de conversão, tá. Você era só para poder, porque às vezes eu gosto de fazer, tipo assim, colocar, ver o que vai dar, depois jogar e comparar para ver se tá batendo. Tipo, fazer um checklist, sabe? Ver se vai bater certinho, né? Só para ter certeza que tá sendo correta o cálculo. Não, mas beleza, então, tá bom, obrigada, tá? Então, dá pra trocar aqui sim, todos esses campos aqui são editados. Não, menos esse aqui, não é. Porque a origem também é. Daí dá pra editar ali sim. É aqui, ó. Seleciona o volume, editar propriedades. Editar propriedades. Uhum. Tá, beleza. Show de bola, obrigada. Mas na importação tem os campos aqui também. Dá pra fazer na importação. Tá, voltamos aqui. A gente finalizou. Essa etapa aqui é legal pra quê? No terceiro dia vocês vão ter a conversa com o Rafael. Ele vai ensinar o PoreNetter, usar a rede de poros, né? PoreNetter. E o PoreNetter usa essa informação aqui. Ele usa essa informação dos nós separados, dos poros separados para construir, né? A partir dessa informação ele começa a rodar todos aqueles outros algoritmos de simulação que vão gerar a rede de poros aqui. Então, é uma etapa interessante também para extrair as estatísticas. Né? Tu consegue. A gente, aqui no More Tools tem várias informações, ferramentas legais que você pode utilizar para, né, a calculadora, que tu consegue fazer operações com a calculadora. Então, o Label Map aqui. O Label Map lembra que ele é uma matriz com as informações de label ali, né? Então, tu consegue. Se você clicar 2 vezes com a rodinha do mouse em cima do dado, ele aparece aqui já, ó. Porque aqui na calculadora você tem esse formato aqui. Tem que botar chaves e botar o nome do dado aqui as chaves, tá bom? Daí você consegue fazer algum cálculo relacionado a isso. Você pode dizer assim, todo mundo que for maior que o label 10, aí isso aqui, na bolha, né? Márcio, só uma pergunta. No caso, se eu não quiser fazer os cálculos usando a calculadora aí, algumas operações, eu tenho como exportar isso como uma tabela e pegar e fazer isso fora do GeoSlicer ou não? Tem, tranquilo. Essa tabela aqui você consegue colar lá direto no. Você pode exportar, tem ferramenta que vai nos notables aqui. Você exporta em que formato, por favor? CSV. Tá ótimo. Tá bom. Tá. Então aqui tem o table. Só de selecionar e copiar aqui, você cola no Excel, você pode já. Não, é porque normalmente Excel ele tem o limite de 1.040.000 e poucas linhas, e às vezes você pode ter mais do que isso num plug, uma coisa assim. Né? Então, eu queria saber se dá para ser CSV, TXT, qualquer outra coisa que não dê limitação, não corte o dado. Não, aqui, por exemplo, eu só quis dizer que tipo, você pode selecionar a tabela toda e ela já vem formatadinha, sabe? Porque tem outro segredo para exportar ela. Já vem com o CNV por espaço, né? Não é nem o. É espaço, então. Tá legal. Obrigada.
E quando tu salva o projeto, se a gente salvar esse projeto aqui, ó, eu não sei. Sim. Curso. Daí eu vou lá dar uma olhada em algum projeto. Eu salvei dentro que dá. Sim. Salvei. Não, tudo certo. Ah, tá salvando aí. Fui lá abrir antes de terminar de salvar. Tem que estar com os dados grandes ali junto. Não tá só. Tá salvando os arquivos. É só porque eu quero mostrar como é que fica salvo o arquivo da tabela. Ó, o arquivo da tabela ele fica salvo com um TSV, que é a mesma coisa que um CSV, só que ele é por tab, né? Eu acho que é por isso que tem o T na frente. É uma tab que separa. Tem espaço, não é nem tab. Aí não tem uma tab. Tá? Então também dá pra usar direto. Salvou o projeto, você pode ir lá e pegar o teu dado ali dentro da pasta que tá salvo num formato já. Tá bom? Obrigada. E ele até vem com esse esquema também aqui, ó. Que ele meio que ele diz que cada coluna, que tipo de que é cada coluna. Às vezes é legal pra quando tem algum tipo mais complexo, alguma coisa assim, poder usar pra recuperar direitinho. Às vezes só pelo CSV é meio difícil acertar o tipo do dado. Mas é isso aí. Tá. Então agora a gente já viu essa parte aqui, já viu esse outro. Vamos fazer um mapa de porosidade por segmentação agora. Então a gente já fez, né, segmentou, fez ROI, particionou o dado. Agora a gente quer fazer um mapa de porosidade. Daí a gente vai no... tem esse From Saturation, que a gente vai chegar nele, talvez fique para amanhã. Mas a gente vai fazer agora via segmentação. Então você tem o mapa de porosidade, tem a segmentação. Oh, desculpa. Você tem um dado e você tem uma segmentação. Daí tu pode vir aqui usar a tua segmentação. No caso, a gente tá na pasta exemplos aqui. Posso dar um dual crop. Não precisa, de novo, começa aqui, é aquela que eu recordei o quadradinho, mas não preciso do exemplo. Quando ele seleciona, ele já mostra os segmentos que tem e ele cria essa lista aqui embaixo, dizendo assim, ó, segmento 1 é o quê? Aqui eu vou ter que fazer uma outra segmentação. Precisa ter pelo menos 3 elementos aqui. Precisa ter um só de referência, um macro e o micro, né? Então vamos voltar lá na... Deixa eu ver se eu tenho algum modelo para treinar aqui. Tenho, mas esses aqui são do... Vocês não vão ter aí, não adianta. Vamos fazer no manual mesmo. Então eu vou esconder aqui esse dado.
Vocês entenderam ali por que eu vou fazer uma nova segmentação, né? Eu preciso ter macro porosidade. Para fazer um mapa de porosidade, eu preciso ter macro, micro e um sólido de referência. Então eu venho aqui, o Choribazinho. Vou selecionar o meu dado que é o copado. Vou criar 3 aqui. Na verdade, como eu tenho também alta atenuação, eu vou criar 4. Macro. Micro. E é legal que fique na ordem de... Os nomes fiquem na ordem de intensidade do dado, né? Então, conforme ele vai... Se não me engano, esse dado tem calcite. Calcite vai ser vai ser nosso sólido de referência. Mas aqui pode ser o sólido que você... E aqui eu vou dizer que o que é alta atenuação. Beleza. Que aí é só eu vou jogar todo mundo que é alta atenuação pra ele. Ele já fez uma separação aqui pra mim. Well, a gente inicializei o caminho aqui porque não tinha pegado bem essa parte do nova atenuação aqui. Esse dado aqui eu acho que nem tem só algum pontinho branquinho aqui assim embaixo. E tem 3 pontinhos. Tem 3 pontinhos. Uhum. Eu vou tentar pegar eles. Deixa eu botar uma cor melhor aqui que eu sei que eu não tô vendo. Sharkini, bastante bicho. Pô, muita. Ele pegou muito verde. Tá. Aplico. Peguei o dado, tem essa divisão aqui. Eu venho em microporosidade agora, ó. Tô nesse módulo aqui do menu, ó, microporosidade. Eu vou em modelagem. A gente vai estar separando esses módulos, vai ficar um item para cada. Que nem tá aqui no Front Storage, tem um item para ele. Vai ter um pro Front Segmentation também, não vai ficar todo agrupado aqui. Daí o Front Segmentation tá aqui. A gente seleciona o Vazins, que é o novo que eu fiz agora. O dado é o mesmo, ele já reconhece que é esse dado. E daí aqui a gente vai dizer pro módulo qual que é cada item, né? Então, o macro é a macroporosidade, o micro é a microsidade, tá certo. A calcita vai ser o sólido de referência e o high attenuation vai ser o high attenuation, beleza. Aí eu dou um initialize, ele já vai fazer um plot aqui mais ou menos de como tá. Eu posso ajustar esses thresholds de área e de sólido aqui. Posso dar uma mexida nesse, conforme eu achar interessante. O vermelho é referente à imagem que tá aqui, né? Então o vermelho aqui é o pó e tal. Aí eu já ajustei os valores. Se não precisar ajustar, não precisa. No apply. E ele gerou. Não é esse negócio aí não, porque ele tá com o plot dos outros aqui por baixo. Peguei. Esse é o resultado do mapa de porosidade. Tá? Aí, aonde é o branquinho é o 1, né? Onde considera a porosidade máxima, e ele vai ter umas transiçõezinhas aqui. Tá, esse é o mapa de porosidade via segmentação. Então, tendo uma segmentação, a gente consegue obter esse daí. Uma dúvida nesse fluxo? Márcio, ali embaixo ele mostra, né, o percentual de porosidade à direita.
esquerda, né? Lá embaixo. À esquerda aqui. Isso. Isso aqui ele mostra o histograma dos valores que você identifica, que você você está falando desse grafo aqui, né? Não, um pouquinho mais abaixo. Ah, aqui embaixo, tá, desculpa. É, sim, ele mostra tudo o total de porosidade baseado nessa gerando o mapa de porosidade, né? E tem essa linha tênue que ele vai ajustando, né? Porque se eu fizer aqui no Calculate Proportions, tu vai ter a porosidade de um macro ali, ou a porcentagem do macro, né? Esse aqui já é o combinado do macro com o micro, né? Ah, tá. Aí dá 23,11. Isso mesmo. Dá até para você só computar sem calcular digamos, se tu quer só ver o cálculo da porosidade, você pode clicar aqui e você não precisa dar Apply. Se não me engano, ele já vai Ah, perfeito. não, acho que tem que dar Apply, mas aí ele só vai ficar alterando esse valor aqui. Daí eu não sei, mexe aqui e tal, ele vai mudar um pouco. Deixa eu ver, só pra eu me lembrar que faz tempo isso aí. Mudou um pouco, né? Tava 28. E não gerou nenhum outro dado, tá? Ele só mudou a. Esse aqui não é o dado, ele tá acendendo esse cara aqui, mas. Quem está sem nenhum background, aí ele acende alguém, acendeu o resultado. Mas aqui no Modern Results ele não gerou mais nenhum outro. Você só tá testando. Então você pode ficar aqui mexendo nos thresholds até acertar uma porosidade que tu acha interessante. Aí vai dando apply, porque é mais rápido, né? Tu não precisa gerar o dado, é mais rápido tu ficar mexendo aqui e vendo como é que fica a tua porosidade. Aí bateu com o que tu quer. Bateu, agora eu gero o dado e vejo como é que ficou, né? Então, ficou 19, agora eu vou gerar o dado. Eu te desmarco aqui e aplico. Como é um dado pequeno, a gente nem percebe, nem quase que não tem diferença, né? De rodar um ou outro. Ai, que chato, a gente pelo abrir dos seus caras. Cadê o. Márcio, Oi. aproveitar que tá acendendo aí o label map, e não era para acender, pelo que eu entendi. E o que acontece? O label map, ele fornece aquela tabela que ele dá vários objetos lá com informação geométrica, enfim. E ele lá aponta quem é macroporo, quem é mesoporo, quem é microporo, né? Já no mapa de porosidade, o que é chamado de microporosidade é aquela porosidade que está em subresolução, né? Está abaixo da resolução mínima da imagem, né? No label map, o que ele chama de microporo também segue essa mesma ideia ou não? Aí é só aquele conjunto de voxels que está enquadrado como microporos. Ficou estranho o que eu falei? Tá, pera, eu vou ver se eu entendi, tá? Tu tá perguntando ali quando a gente faz esse particionamento de poros. No label map. Tá, pera, deixa eu só então voltar um passo atrás. O label map é só um conceito de como que o dado tá salvo, tá? Ele não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, assim, em si, sabe? Ele é só como é representado isso digitalmente ali no software. Certo. Então, quando você está falando desse todo segmentado aqui, ou está falando daquele outro que eu fiz aqui? Deixa eu ver o basinho aqui, que é esse aqui. Não, então, eu tô falando das duas coisas. Primeiro, o label map que você fez antes, ele fornece a tabela lá e ele aponta quais são, o que é macroporo, mesoporo e microporo, concorda? Sim, isso. Tá. O mapa de porosidade, ele aponta, ele vai dizer, né, naquela segmentação, ele pede quem a gente coloca como macroporo e o que seria aquilo de microporosidade ali. Só que ele vai fornecer os valores depois, que ele vai apontar como microporosidade, aqueles valores são os poros que estão em subresolução, para ele fazer o cálculo de porosidade total da imagem, concorda? Tá. Então, ali, você concorda que, tipo, alguns voxels ali no mapa de porosidade são voxels de microporosidade, né?
concordo. Isso. E ali, em cada um daqueles voxels, tem uma porcentagem de porosidade naqueles voxels. Aham. Certo, beleza. Já no Label Map, ele faz, quando ele aponta essa classificação macroporo, mesoporo e microporo, ele tá fazendo algo igual a isso? Não, quando ele fala de microporo ali, não, é Não. só uma classificação mesmo, né? Isso, essa classificação é por tamanho mesmo. É como eu acho que ele chama de microporo, mas ele não é o que a gente considera como microporosidade quando a gente faz essa outra segmentação aqui, né? Que a gente, quando vai fazer essa outra segmentação, a gente está pegando aquela linha de transição entre o poro e a rocha ali, né? Aí falou, aquela porcentagem. Lá no outro é uma classificação bem direta, assim, eles nos passaram uma tabela de tanto a tanto é magro, tanto a tanto entendeu? Aí a gente só classifica bem diretão, assim, não tem nenhuma heurística nem nada, assim. É isso aí mesmo. Perfeito. Beleza. Então são dois âmbitos diferentes. Daí, ó, então o resultado que eu gerei com 19 aqui, só pra gente aproveitar, e claro, eu queria usar também de comparação ali, né? Então dá pra comparar um com o outro. Posso botar o outro aqui e aí ficar, ó, então quando eu vou para a 19, né, a gente vai ficar um pouquinho mais cinza, mais áreas cinzas, né, mais áreas que tem uma certa porcentagem, não é 0 e 1, né? Então, isso aqui é só porque se eu for até o final da barrinha aqui, eu tô na outra imagem. Se eu descer, eu tô no meio aqui, eu consigo meio que ficar mais ou menos no meio entre elas, assim. Então dá pra não parar uma imagem com a outra. Oi, diga. Só pedir para você se pode clicar ali em Calculate Proportions para mostrar a porcentagem de fases para o pessoal. Beleza. Obrigado. Daí deu isso daí, né, nossa. Tá, agora a gente já passou por esses métodos todos. Nesse aqui também gera uma tabela de variáveis, ó. Quando ficar muito embaixo aqui, é só clicar aqui em cima e puxar ele, tá? E a gente deixou expandido, porque o pessoal tava muito apertado aqui, a gente deixa expandido e aí puxa pra visualizar. Aqui tem a mesma coisa do Spectre, tem uma tabelinha que gera junto com o resultado, indicando, resumindo essas propriedades que a gente está vendo na tela, só que de forma textual aqui, tu consegue então passar para alguém, né? Complementa a informação do dado. Agora, ó, eu tinha até esqueci de voltar nisso. O pessoal tinha perguntado o que eram esses quadradinhos coloridos do lado. Ó. Agora que a gente tem segmentações, a gente consegue entender melhor, né? Os quadradinhos são as cores dos segmentos, você já vê ele direto no Explorer aqui, ó. Tá os quadradinhos. O que não é segmento não tem cor. Tá. Agora, a gente tem ainda. Vocês precisam sair. Tem algum horário que vocês precisam sair específico, assim? Tipo 11h30. Teve uma outra prestação que precisava sair 11h30. Ou é meio-dia mesmo? A gente pode começar um outro tema. Pode organizar. Se pudesse dar só 5 minutinhos só pra eu pegar uma água aqui. Tá bom. Pode ser, pessoal? Pode ser mesmo. Tá, beleza, então. Eu vou correr pegar água e já vem. Tá, eu vou ficar por aqui. Se alguém quiser tirar alguma dúvida. Eu acho que eu vou falar um pouco agora. Bom, eu acho que eu vou deixar para amanhã fazer a seca e saturada. Daí a gente faz o mesmo processo aqui para imagem seca e saturada. Daí a gente pode talvez dizer alguns exemplos que vocês queiram, se vocês quiserem trazer exemplos amanhã e rodar na máquina mesmos, eu vou acompanhando. É legal. Eu queria te pedir um favor. Eu quero sair ainda, estava te ouvindo. No GeoSlicer a gente consegue trabalhar com imagens 4D?
4D. Não, Isso, em time-lapse, em que a gente faz a aquisição. Porque, tipo assim, no 4D você faz as aquisições com o tempo, né? Então, você vê deslocamento de fluido, você vê esse tipo de coisa, e normalmente você gera, claro, cada caso é um caso, normalmente você gera em torno de 70, 80, 100 imagens, entendeu? Que aí é durante o processo de injeção, você vai adquirindo aquelas imagens. A gente consegue trabalhar com esse tipo de imagem dentro do GeoSlicer? olha, eu não tenho muita informação disso porque eu nunca trabalhei com esse tipo de dado, tá? Então eu não sei te dizer Uhum. se com certeza. Eu sei Certo. que aquela equipe do Multiscale que eu expliquei no início, eles têm alguma coisa de sequenciamento de imagens. Eu até teria que ver. Ô, Leandro, tu sabe, mas. É isso que eu ia comentar. Eles têm, né? Então, tem como sim. Eu também nunca mexi a fundo, assim, mas tem um esquema de sequence nodes, alguma coisa assim, que você Uhum. consegue meio que ter vários frames, assim, né? E daí você consegue Uhum. navegar nos frames, tudo, a Uhum. visualização. Segmentar, fazer corte, essas coisas. Então, isso que eu não tenho muita certeza, assim, que eu nunca mexi Tá. a fundo. Eu sei que a visualização existe, o objeto Uhum. ali, né, o nodo também existe, mas eu também não tenho muita certeza de quão fundo dá pra ir na análise, assim, sabe? Tá, não, beleza, tá. A gente Show. pode até ver se amanhã alguém do Multiscale pode vir, porque eu sei que o pessoal que trabalhou com isso é o pessoal do Multiscale. Eu acho que do nosso Uhum. grupo não tem ninguém que mexeu com esse cara que é 4D. Se por acaso vocês precisarem de um leque de imagens, eu posso até subir para vocês, não muitas, porque o arquivo, né, é sem condições. Mas eu posso subir, sei lá, tipo assim, 5 imagens em sequência, entendeu? Que aí não vai ficar um arquivo assim tão grande. Aí, se vocês pudessem mostrar pra gente como é que faz, ia ser bem legal. Tá, eu vou conversar com o pessoal do Multiscale, ver se alguém pode vir amanhã, ou então eu aprendo e a gente vai ver amanhã também. Tá, beleza. É que hoje eu não Obrigada. vou conseguir, porque eu nunca usei. Não, não, tudo bem. Não, relaxa. Temos 3 dias, temos 3 dias. Não, tranquilo. Beleza. Tá, deixa eu lá pegar minha água agora, peraí. Posso só fazer um comentário sobre isso? Fala aí. É... Desculpa, acho que a Meira acabou de sair, né? Ela vai pegar água, né? Acho que é melhor ela com ela aqui, sabia? Acho que é mais interessante esperar ela passar. Márcio, queria perguntar se for o caso de passar amanhã a parte do mapa de porosidade a partir da imagem seca saturada, você vai colocar também antes o registro de imagem pra gente? Eu vou fazer o registro junto com vocês. Tá, beleza. Aí tem um projeto. Aqui no projeto, eu deixei. Deixa eu voltar aqui no dado. Sets, curso. Então, no projeto do curso, tem uma pasta chamada Registro Finalizado Curso MicroCT. Esse aqui já é um projeto onde os dados já estão registrados, né? Então, se quiserem abrir para brincar ali com ele, já dá para ir direto nesse cara. Mas a gente amanhã vai fazer desde o início com registro e depois vai ser esses dados mesmo, mas a gente vai começar do zero, tá? Eu vou começar com esses dois NCs aqui, limpo e saturado, e a gente vai registrar e vai fazer filtro de shading e vai registrar e depois vai fazer o processo segmentar, etc, e depois extrair o mapa de porosidade com seco e saturado. Beleza, tranquilo. Juntos que é legal mostrar hoje ainda. Aqui, galera, sempre que tiver alguma dúvida e quiserem ver a documentação, vocês podem olhar aqui. Tem sempre uma interrogaçãozinha. Em alguns pontos do GeoSlice você vai encontrar interrogações, assim. Sempre que vocês clicarem nelas, vai ou abrir uma documentação local, um pop-up, assim, ou então ele vai te levar pro site da documentação. Ele já abre direto o site de documentação.
Sim, voltei. Acho que era o Rafael que estava falando. É, o Rafael comentava uma coisa. Isso, Foi isso. voltei. Que é bem isso que o Leandro falou. A gente tem a função do sequence que a gente consegue abrir uma imagem 4D e visualizar certinho como steps. Eu não sei quais funções a gente já tem que funcionariam já como está implementado. A gente tem um módulo só que a gente trabalha em cima, talvez esteja só no modo desenvolvedor, porque a gente acabou interrompendo, que a gente verificava fazer subtração dos módulos para que era uma imagem com tracer, daí acompanhava o avanço entre Isso, a ideia é dos essa. threads. Então esse a gente já tem, eu acho que a gente fez um primeiro teste, estava ok, mas tinha muito ruído, então a gente acabou não colocando a última versão, mas se tiver interesse a gente pode ver como é que fica os resultados e Tá, já deixar uma próxima versão. tá. E se de repente for só no caso do módulo da Petrobras, se for um módulo aberto, aí vocês me falam, porque aí eu acesso pelo módulo da Petrobras e tento rodar, entendeu? É porque hoje eu não tô, como na verdade, eu tô de licença médica, eu tô retornando só a semana que vem de licença, aí eu não tô no meu computador do laboratório, e fica mais difícil para poder acessar. Mas aí, se for o caso, depois, na outra semana, eu posso acessar pelo módulo da Petrobras e ver se eu consigo, entendeu? Se existir lá. Sim. Não, mas ele pode entrar no public, a gente só não colocou porque a gente fez a primeira versão com os Testando. dados, daí a gente Entendi. não finalizou. Daí, como não estava bem, Entendi. a Uhum. gente não colocou. Mas se tiver interesse, a gente pode já ver, colocar, testar, daí fazer Ah, show, tá. E se vocês precisarem de imagem para testar, vocês podem falar comigo que eu consigo para vocês. Eu tenho alguns stacks feitos. A gente pode compartilhar para vocês poderem testar também um outro, né? Aí, assim, outro equipamento, né? Vai ter outro tipo de, de, de eu não esqueci a palavra agora. Tem outros problemas nas imagens, né? Então, de repente, claro. vale a pena para vocês testarem, entendeu? Não, perfeito. Tá? Tá, mas daí a gente. Quarta-feira eu vou dar o curso e qualquer coisa a gente pode conversar mais. Tá ótimo. Mas Tá, eu obrigada, vejo tá? como é que tá aqui. Obrigado também. Beleza, todo mundo de volta, né? Ô, Márcio, deixa eu só complementar aqui, que o Fernando tá falando aqui da L3 também, né? A gente tem trabalhado com as universidades e tal, né? Atendendo essas demandas mais pontuais, assim. Eu queria colocar a gente à disposição também, porque às vezes tem algum tipo de imagem diferente que a Petrobras não está interessada, não colocou nos projetos, né? Que eles Uhum, fazem com a gente. E a gente pode fazer uma parceria também para desenvolver esses módulos, para trabalhar com essas imagens, né? Ou até mesmo indicar, né, como que seria o módulo, daí vocês desenvolvem também aí na universidade. Aí certo. a gente pode ajudar nesse sentido, assim, né? Até entrar como um prestador de serviço num TC desses. Então a gente Uhum. pode ver assim para montar assim, né? Por exemplo, tá precisando processar essa 4D de alguma forma para remover algum artefato, alguma coisa, né? É. Ou já tem um algoritmo que faz isso e só precisa colocar o módulo no GeoSlicer. É. Então a gente tá aberto para essas parcerias também. Ótimo. É porque, no caso, no contexto desse projeto, que, assim, né, nem todo mundo que está aqui, que está participando hoje dessa aula, nem todo mundo está trabalhando no projeto com a Petrobras, né? Então, da minha parte, né, da minha equipe, nós trabalhamos com a parte de microtomografia. E o foco principal nosso na microtomografia, um dos focos principais nosso da microtomografia é a aquisição 4D e o trabalhar com essa imagem 4D, né? Então, hoje eu faço isso já com aviso, mas assim, né? Aquilo que a gente sabe, né? O aviso requer um computador específico, especial, quer dizer, eu já faço isso no aviso, mas eu vejo que o programa de vocês é bem mais leve do que o aviso. Então, eu não precisaria estar customizando uma máquina ultra, mega, blaster, poderosa, para poder, de repente, estar fazendo esse tipo de trabalho. E no caso, eu especificamente, eu estou de frente para essa parte do 4D, do processamento e da análise desses experimentos, entendeu?
Então, eu estou direto trabalhando com surmas em cima disso. Eu estou fazendo agora a parte do experimento em si, quer dizer, eu já tenho imagens feitas do outro projeto que eu trabalho, mas também não teria problema muito um pedaço de imagem passar para vocês, não seja problema. Mas eu também já estou trabalhando com surmas já com as amostras da Petrobras nesse contexto, entendeu? Então, de repente, a gente pode conversar com surmas depois, levar isso para ele, mas acho que seria, de repente, até do próprio interesse dele fazer isso, até porque ele comprou um equipamento de tomografia igual ao nosso. Então, provavelmente, ele vai estar trabalhando com isso também, entendeu? Então, de repente, vale a pena a gente, de repente, um dia sentar com ele e ver sobre essa possibilidade. Beleza, beleza. Obrigado. Tá? Ah, Então tá, eu posso continuar aqui? Querem trazer mais algum ponto? Aproveitar, né? Tá, só vou mencionar aqui. O Modeling Flow é basicamente o que a gente fez agora, né? Ele só apresenta os módulos numa sequência lógica já, porque esse fluxo que a gente fez agora de segmentar, fazer a modelagem, ele é bem padronizado. Você entra com o dado, cropa o dado, faz um ROI, depois filtra ele, né? Faz um filtro, aplica o threshold e ajusta as bordas e depois faz a modelagem da porosidade. Então a gente tem a sequência já, ele vai trocando de módulo já em sequência, tá? Então dá para você ir por esse caminho também, mas é basicamente o que a gente fez aqui. Eu fiz ele passo a passo para vocês verem cada módulo, né? O que cada módulo faz, mas você pode também ir seguindo essa sequência aqui. Aqui ele já inclui também o ajuste de bordas ali do poro. Você pode fazer, quando eu tô no Manual Segmentation, tem essas duas ferramentas aqui, que é o Remove Boundary e o Expand Segments, que você pode fazer um ajuste de borda, né? Então, vou ligar ele aqui de novo. Tá. Vou deixar bem grandão aqui pra mim. O que dá para fazer com ele? Por exemplo, o Boundary Removal eu posso, né? Eu venho aqui, seleciono. Eu seleciono eu vou remover as bordas dos segmentos que estiverem visíveis, tá? Então, se eu quero fazer eu fiz ali pelo filtro, mas eu quero fazer um ajuste dessa microporosidade mais fina, né? Então eu venho, desabilito todo mundo, tá? Fico só com a microporosidade, ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar a remoção de bordas na microporosidade. Aí eu dou um initialize aqui, ele vai meio que selecionar as bordas dessa microporosidade. Ó, eu consigo capturar só alguns elementos ali que eu considero. Então eu consigo remover alguns elementos aqui da micro que eu, por exemplo, talvez não considere como microporosidade. Então eu posso remover eles. E depois o que eu vou fazer? Eu vou usar o Expand para fazer com que os outros segmentos preencham essa parte que eu removi. Tá? Eu posso. Se eu tirar aqui, ele só vai pintar onde era a segmentação aqui, né? De microporosidade. Então eu posso dizer que vou remover essa parte aqui. Esses pontos aqui. Apply. Tá? Repare que ele deixou alguns lugares vazios. Aqui, ó. Ele removeu esses lugares aqui, ó, ficou vazio, ó. Né? Nesse ponto aqui, antes era uma microporosidade. Essa máscara que eu apliquei de remover as bordas, né? Ele aplicou uma detecção de borda só na microporosidade. E aí eu fui lá e removi alguns pontos. Aqui eu removi meio sem critério, mas aí depende muito de quem estiver fazendo. Escolher ali o critério que quer utilizar. E aí depois eu posso vir com o Expand e deixar o segmento que mais tem tendência a cobrir aquela região de fazer isso. E daí eu desligo a microporosidade, né? Porque senão ela vai voltar para o mesmo lugar.
e deixo a macro e a calcita tentar preencher esses campos, né, que eu removi. Então, apply the shades, aqui tem a descriçãozinha do que ele faz. Então, aí ele preencheu os campos ali, ó, esse cara aqui, se eu fizer um voltar aqui, ó, aí tinha sido removido, né? E aí agora ele foi preenchido tanto por azul quanto por vermelho. Tá bom? E aí eu fiz um ajuste detalhado da minha microporosidade. É para isso que servem essas duas ferramentas aqui. Remove Boundary e Expand Seg. Elas já estão no fluxo, na sequência de fluxo aqui, do crop, segmento e tudo mais. E aí aqui é só ir dando next e ele vai executando. Tá bom? 11h30. Cara, acho que eu vou só rodar um fluxo aqui pra gente ler. Eu ia entrar em segmentação de IA aqui com o modelo de treinado, mas acho que não vai dar tempo da gente tirar tantas dúvidas. Eu faço isso amanhã. Não, melhor. Aqui vai ser mais do mesmo. Aqui eu vou fazer o contrário. Vou fazer rapidinho uma segmentação pra gente meio que dar um pontapé pra amanhã a gente já começar com isso. No público não tem modelos já disponíveis, tá? Aqui no meu tá aparecendo, mas é porque eu tenho instalado a minha máquina, eu esqueci de remover para não aparecer para vocês. Mas não tem modelos de IA próprio no público. Então o que vocês podem fazer é treinar um modelo de vocês. A gente disponibiliza 2 algoritmos atualmente. Na 2.7 vai entrar um terceiro algoritmo. Mas os 2 algoritmos que tem hoje você consegue fazer anotações. E com essas anotações você treina um modelo, tá? Esses modelos eles são mais simples, não são modelos de IA avançados, é um modelo de Random Forest, né? Random Forest, e o outro é um Bayesian, tá? E são modelos mais simples, você tem que dar um pouco mais de heurística na entrada, informar como que você quer que a entrada seja manipulada para ele dar uma performance, para melhorar a performance dele, né? Diferente da rede que você constrói uma deep learning gigante, né, convolucional, etc., treina aquilo e ele mesmo vai identificar os que ele precisa mexer na imagem. Então eu vou treinar um modelo rapidinho aqui. Como eu falei, a gente precisa de anotações, então a gente vai ter que ir lá, voltar em segmentação e segmentar nessas imagens. Aí eu vou dar uma fechada aqui em tudo. Deixar só a imagem rodando. Segmentação, manual segmentation. Vou criar uma nova aqui. Annotations. Vou selecionar o dado user cropado, que é esse quadradinho aqui. Aí eu vou criar as 4 anotações que eu tinha feito, né? Aquele lá eu fiz com os threshold, aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com anotações. Poro. Vou chamar de sort para ficar igual ao duplo. E beleza. Daí eu faço anotações. Daí aqui eu posso usar uma ferramenta que eu falei ali, né? Essas ferramentas são mais para 2D, 3D e tal. Mas como eu só quero pintar algumas texturas aqui, eu posso usar ela tranquilamente. Então dá para vocês verem que é fazer uma segmentação. Isso aqui é poro. É sempre legal fazer a pintura da anotação próximo de uma região de transição para você ensinar o teu modelo que ocorrem transições, né? Então, se tu pintar sempre no meião aqui, quando ele pegar um ponto que está na transição, ele talvez não consiga responder corretamente. Porque a gente quando vai fazer o aprendizado da anotação, a gente não pega só o ponto, a gente vai pegar um ponto dentro dessa pintura aqui
e vai pegar a região em volta dele, né? Então, essa região em volta vai carregar informações que pode ter uma transição ou não. Se você pinta só no centro, você está botando pouca informação dentro do modelo. Então, você, né, pega... Aqui como o poro tá bem magrinho aqui, digamos assim, ele consegue pegar... Eu já tô meio pintando a transição. Beleza. Aí eu posso depois vir pintar uma microporosidade, né? Fazer uma coisa assim. Tem que pintar a microporosidade é sempre chato, porque eu prefiro usar esse método mais para separar mineral, assim, porque aí é mais fácil de pintar, saber o que tá pintando de fato. Vou escolher alguns pontos de pintura. Daí, o sólido. Tá, pintar um layout também. Aí, o high. Vou pintar essa agora. Só tem praticamente essas, eu tô pintando. Só muito isolado, não sei, é mal pintado. Canelos. Sheffield Edinburgh Doors. Opa, tentar apagar você vai ter que ser assim, né? Márcio, Oi. essas anotações elas são sempre feitas no nodo de segmentação manual, né? É isso, porque você não precisa pintar muita. Como ele vai fazer uma amostragem dentro dessas pinturas, não adianta eu usar uma outra ferramenta para amostrar, assim, sabe? Tipo, uma coisa que pegue e pinte tudo, uma área muito grande e tal. Sim. Então eu normalmente uso uma ferramenta de pintura normal aqui que vai lá e faz a pintura. Eu fiz as anotações. Daí agora eu volto aqui no segmenta, eu vou em Model Training, seleciono as minhas anotações, não preciso de região porque é um quadradinho, mas se fosse o cilindro teria cor. Ele já vai me listar aqui os segmentos que eu adicionei. Aqui, se eu quiser montar por exemplo, se eu tiver seco e saturado e eu quiser usar as duas imagens para compor uma entrada no meu modelo, eu posso botar a saturada aqui também, né? Se fosse lâminas, por exemplo, o pessoal põe PP, PX e ChemScan. Aí aqui a gente poderia botar seca e saturada, tá? Daí o que ele vai fazer? Ele vai pegar um ponto, ela tem que estar registrada, né? Daí ele vai pegar o ponto, aqui onde eu pintei na saturada. Ele vai pegar o mesmo ponto que está na Drive, vai pegar a região em volta daquele ponto e vai então botar uma região de pontos na entrada do modelo de saturada e de seca, né? Daí aqui a gente seleciona, como eu tô só com uma carregada, botei só. Seleciona um modelo que a gente quer. Eu vou começar pelo Bayesiano, tá? O Bayesiano ele é mais simples, ele tem uma configuração mais tranquila aqui. Ah, deixa eu só fazer Eu normalmente tiro uma medida mais ou menos assim para ver. 0,5. Tá? Só aqui é meio que. Aqui tu pode escolher se você quer
se você quer usar eixos para os pontos em eixo, então o que seriam os pontos em eixo? Digamos que eu vou até fazer o desenho usando a reta aqui. Se eu peguei se eu estou nesse momento estimando esse ponto no centro dessa reta aqui, eu vou fazer um ponto. Ele vai pegar os valores que estão nos eixos desenhados aqui. Se eu selecionar, tá aí junto com o ponto que eu estou estimando. Se eu selecionar planos, ele vai pegar um plano em cada eixo. Esse só vale para o 3D, né, que é o cubo. Aí ele vai pegar todos os pontos no 3D para usar como referência. Então, eu vou usar cubos, fica mais preciso o resultado. Vamos aplicar. E aí tem que puxar a régua ali para ele reconhecer isso. Não, eu só fiz para desenhar Tá. meio que representar os eixos. Mas não precisa. Eu usei a régua para olhar o tamanho de um poro aqui e meio que mais ou menos setar o kernel size ali, entendeu? Porque você tem que ver meio que mais ou menos qual que é o tamanho, o quanto que você quer de kernel size, porque se aumentar muito, vai ficar muito smooth o teu resultado, ele vai ficar meio juntando tudo. E se tu deixar muito fininho também, ele vai detalhar demais. Ficar muito restritivos. Desculpa, Márcio, eu só não entendi por que você botou o 0,9 mesmo. Você mediu ele aqui, não foi? Não, eu medi o poro, aí eu vi que o poro tinha 0,5, aí eu botei um pouquinho maior que o poro ali só. Pouquinho. Ah, tá. Isso aí, no caso, você fez isso aqui nesse aqui especificamente, por quê? Tem um porquê ou só porque você escolheu esse, assim? Foi aleatório? Ah, não, foi aleatório. Eu olhei Aleatório, uma escolha aleatória. Isso aqui foi meio assim, tipo. Tipo, tem certeza que você tem um poro. Eu olhei um que tá com um tamanho, mais ou menos um tamanho que tá nos menores, assim, tipo, olhando assim de olho aqui, mais ou menos os casos que não são muito grandes estão desse tamanho aqui, entendeu? Tirando os pequenininhos ali. Então eu botei esse daí. Mas assim, foi totalmente assim, agora a Aleatório. apresentação, Sim. Não, sim. fosse fazer fado aqui, a gente ia ficar, olhar, analisar mais de um e tal, né? Sim. Tentar encontrar o valor mais legal, assim. Como esse método tá demorando? Ele deve ser rápido. Eu selecionei o bolo. Não, selecionei o bolo certo. Opa. Márcio, Oi. para esse modelo de mediano que você apontou, você sabe apontar mais ou menos quantas anotações a gente tem que fazer em um slice só, se vai fazer em vários outros slices? Não, o ideal é você dar uma olhada no dado, ver qual que é a heterogeneidade desse dado. Se o teu dado é muito, né, homogêneo, assim, muito similar em todos os slices, em todo. Aí você não precisa fazer não precisa sair pintando em vários lugares diferentes. Mas se você tem por exemplo, uma amostra que um determinado mineral está aparecendo mais num lugar só, e daí você não pintar aquele lugar, você não vai treinar o modelo com aquele mineral, né? Então, o importante é isso, tem que conhecer a tua amostra e aí tu tem que tentar anotar todo mundo que faz sentido para você ali, que tu quer ver no resultado final. É mais ou menos essa heurística que eu usaria, tá? Eu tentaria. Entendeu? Mas isso é no caso de mineral, mas no caso de um poro, vamos dizer. Eu quero fazer isso para um poro. Aí eu tenho uma rocha extremamente heterogênea. Eu tenho tem poros que eu consigo ver bem. No caso, isso é nossa própria amostra que você está vendo aqui, né? Você botou. Eu tenho esse grande aqui, mesmo que ele tenha, a gente vê que tem microporosidade entre eles, mas o que está de poro mais escuro, a gente vê que eles têm tamanhos diferentes. A gente vai um pouco mais aqui para a direita da tela, eu tenho um menorzinho, tá vendo? Aí, num caso desse, eu tenho um sistema mais heterogêneo. Aí, como é que eu faço? Eu posso fazer várias medidas, ou eu vou usar uma média, mais ou menos, para esse scanner. Eu vou, tipo assim, o menor para que ele possa usar para o maior também, entendeu? Tá falando do kernel size, né? Isso. Eu vou usar por exemplo,
claro, não vai ser um menor, mas vai ser um menor que eu queira identificar. Isso. Tá. Porque se eu botar muito maior que ele, o que vai acontecer é que ele vem que vai passar por cima desses caras menores, assim. Então eu tenho que meio que Entendi. escolher um. Mais próximo do menor, que eu consiga ter certeza que é poro, para que aí aquilo ali ele vai identificar e vai extravasar para ficar maior, digamos assim. Sim. É. Tá, tá. Ele que deu ruim aqui na segmentação. Não né, passou esse. Eu expliquei que é cada vídeo desse. Eu vou rodar o vídeo. O vídeo. Ok, esse ficou bom. Mas meu ficou bom não, ficou meio grosseiro. Ó, o que aconteceu? Eu acho que eu tô setando muito grande os ligador. Tudo bem que eu fiz eu não fiz uma anotação muito bem feita ali, mas eu acho que daria pra melhorar aqui na própria resultado. Tá, o que que eu fiz? Eu troquei de método aqui, porque eu acho que eu tô botando acabei botando um kernel size muito grande. Ele tá ficando muito smooth no Bayesian, ele pintou tudo de uma cor só. Então tem que botar, ele é bem mais sensível do que eu tava imaginando aqui. Botar 5, aqui tipo pode botar, né? Sei. Tá, então o que que eu vou voltar aqui no Bayesian, vamos tentar corrigir. Então 0,5 aqui. Tem outros além do Bayesiano e Random Forest? Não, para esse treinável dentro do GeoSlicer não. A gente está adicionando a 2.7 agora, vai ter um novo método que ele não precisa de anotação. Ele tenta segmentar tudo que ele encontra na imagem. Aí depois você pode juntar os segmentos. Tipo, esse aqui ficou demais, eu vou juntar com esse outro. Você pode combinar os segmentos. Mas ele tenta, ele é não supervisionado, né? Ele vai lá e tenta segmentar tudo que ele puder. Aí Entendi. entrar na versão mais recente. Mas ele vai ter uma interface própria, ele não vai estar nessa aqui. Tá, agora ficou melhor. Então eu tinha medido um poro 0,5, eu botei ele, eu fui lá e botei um range muito grande inicialmente, ficou lento, ficou muito grande, eu tava usando muita informação para calcular, então eu fui lá e diminuí um pouco, mas eu não diminui o suficiente. O método é bem sensível, então eu botei para metade do tamanho do poro e ainda assim ele pintou tudo, ele deixou um super smooth a imagem. Pintou tudo de uma cor só, tudo de azul ali, que é a rocha. Então, ali ele é bem sensível, eu botei, ó, eu botei tá, 10% ali do tamanho do pó, tá? Então, é isso. Como eles são métodos que se executam rapidamente, você consegue cancelar se estiver violento. A ideia é essa, tu bota um valor, pô, não ficou tão legal, vou ajustar, desce um pouquinho, mede outro pó, vê, pô, esse pó sumiu aqui, então é porque eu tenho que botar um valor menor e tal. Então tu vai ajustando e tu vai calibrando o teu método, tá? Então aqui a gente executou a evolução desligar outras segmentações, que eu acho que ela tá meio que uma em cima da outra. É isso que eu ia te perguntar. Ah, tá. Que é isso que eu ia te perguntar, porque eu tava vendo outras cores, aí eu não tava entendendo, tá. Peraí que tava anterior pra aparecer. Tava ligado anterior, tá. TD, family. Peraí. Tá, essa.
Beleza. Então esse aqui é o do Bayesiano, tá? Conforme vai mexendo no resultado, essa de treinar um modelo, ela é uma coisa bem é arte ali, né? Tu vai melhorar tua anotação, tu vai vir melhorar um pouco o teu kernel size, vai ajustando. Como são métodos que são rápidos, tu consegue fazer esse fluxo rapidamente. Vai rodando e vai testando. O outro método é o Random Forest. Ele é um pouquinho mais demorado que o Bayesiano, porque você vai ter que colaborar com as entradas ali então tu pode botar, se você botar só uma, claro, vai ficar rápido. Mas o legal dele é você combinar entradas diferentes ali, né, no input. Essas entradas são o quê? São transformações do teu dado original mesmo. Então, aqui nesse exemplo, eu botei o dado puro, ele vai botar uma janela do dado puro. O quantizado, ele vai botar uma janela do dado quantizado. O gaussiano, ele vai fazer um filtro gaussiano, né, e vai botar a janela desse filtro gaussiano na entrada. Daí eu posso passar mais de um filtro gaussiano. Eu posso passar um filtro mais restritivo, um filtro mais que dá um smooth maior, e ele vai combinar essas informações. Então ele vai usar essas diferentes dimensões do problema para tentar achar um melhor resultado, tá? E tem outras janelas aí que dá para botar, né? Botar o variograma, o Gabor, o IVAR aqui, que é de janela de variância. Então tem várias opções para botar, né? Daí, beleza. Gaussiano, é que eu vou só editar esse cara, porque como a gente já descobriu ali que tá muito alto o valor, a gente pode botar e eu vou botar um maior também, assim, só para dar um smooth. Então eu vou rodar 3 gaussianas. Eu também vou botar um variogram range aqui. Eu vou botar ele com meio que intermediário ali. Não, 0,3 também. Vou botar com 0,3 para pegar esse variograma distante. E daí, aqui vai ser o RF. Vou rodar ele. O legal do RF é o seguinte: uma vez que ele salva o modelo que você gerou. Então, por exemplo, você chegou num resultado legal e talvez o teu modelo ficou bom, agora tu pode usar esse modelo para fazer em outra imagem, né? Ideal que a imagem que seja uma rocha similar, né? Se for muito diferente, você vai acabar caindo num problema. Mas Sim, mas eu vou perguntar. Uma coisa que eu vou fazer essa pergunta para você. Normalmente nesses treinamentos de máquina, você costuma usar amostras com as mesmas, não características de rocha, e sim características de aquisição e tamanho, e esse tipo de coisa. Nesse caso aqui, você acredita que se a gente for tentar pegar um conjunto de amostras, mesmo que eles não sejam com os mesmos parâmetros de aquisição. Todas têm a mesma resolução, mas não têm o mesmo parâmetro de aquisição, tá? Cada uma foi feita com uma energia diferente e tal, mas de qualquer maneira eu consigo decifrar pelo menos a macroporosidade e a rocha, por exemplo. Eu conseguiria também usar essa IA para fazer essa segmentação? sim, não vejo nenhum. Por causa do tipo de imagem. Porque mesmo que talvez para alguma você não consiga reutilizar o modelo, você pode só segmentar de novo naquela imagem e ele aprender com aquela imagem, né? Tá, O legal é que você consegue melhorar o modelo com a tua própria imagem. Então, assim, Uhum. se a aquisição for diferente, provavelmente vão ter valores diferentes, e daí um modelo que foi feito com uma imagem, um tipo de aquisição, não vai ter a mesma performance na outra, mas aí tu consegue Uhum. refazer as rotações naquela imagem, né? E vai ajustar, né? Fazer o ajuste individual, no caso. Tu pode, Aham. inclusive, usar, digamos assim, não é que vai ser uma outra imagem, né? Você vai ter que pintar esses minerais novamente na outra imagem, ele vai treinar o modelo, mas ainda assim é infinitamente mais fácil do que ter que pintar a imagem inteira na mão, né? Não, sim, Nem dá pra Aham. botar, mas assim,
Aí tu vai pintar algumas partes e vai treinar de novo o modelo. O que até ter uma ideia de conseguir ir acumulando no modelo treinamento. Por exemplo, eu treino com uma imagem, daí eu guardo esse modelo, treino com outra, eu vou acumular a, o treinamento nesse modelo, sabe? Então eu não preciso Sei, um sei. novo. Aí esse modelo cada vez fica mais robusto. Entendi. Só que a gente ainda tem que desenhar melhor como é que vai funcionar esse fluxo, porque acaba que às vezes o usuário. Ok, vai ser uma gerência do próprio usuário, né? O usuário vai ter que gerenciar o que ele está pondo no modelo. É isso que às vezes é uma preocupação, porque às vezes a pessoa começa a botar uma imagem que não tem a ver muito com a outra, o modelo vai começar a performar, vai degradar o modelo, né? E daí parece que é um bug, parece não sei o quê, e aí fica difícil da gente identificar. Então, a gente está ainda está desenhando como que a gente vai oferecer esse tipo de funcionalidade. Mas ela já está começando, né? A gente tá indo por esse caminho de não supervisionado também. Então, desculpa, eu falei que tinha a versão nova, mas o não supervisionado ele tá só para lâminas por enquanto, ele não tem para 3D ainda. Mas a ideia é fazer 3D, tá? Eu vou aqui com essa parte. Mas a ideia é caminhar para esses modelos mesmo, para a gente poder facilitar para o usuário, né? A gente quer fornecer mais modelos, principalmente para o público, porque a versão pública tá sem os modelos treinados, né? Então a gente acaba fica com os modelos muito simples ali de Random Forest, de Bayesian. A gente quer montar modelos de IA também, né, para a versão pública. Então, a gente vai tentar caminhar para esses modelos não provisionados, porque eles, pelo menos, fica mais fácil a parte de gerenciamento do modelo. Tá, então. Tá É, ótimo. é isso, então fizemos uma aceitação, esse resultado aqui já ficou um pouco melhor do que aquele outro que a gente tinha feito com Random Forest. Comparar, deixa eu ver aquilo do aqui. Esse ficou assim, isso ficou até bem parecido com o Bayesian. Foi bem parecido. Mas ele só pegou mais a parte amarela. Não. Você poderia mostrar o valor numérico para a gente comparar que diferença que ele consegue dar, por exemplo, na microporosidade, que acho que estava em 8%, uma coisa assim, né? Tá. De ver quantos por cento de micro de imagem ficou. Isso. Tá, daí eu teria que. Poderia voltar. Bom, a gente pode fazer aqui sim. Não, se for fácil, é só uma curiosidade. Não, acho que. Tá, vou já. Ó, esse do Bayesiano ficou 7,32, 7 de macro e 32 de micro. E o RF aqui. O RF ficou 9 de macro e 29 de micro. É uma diferença grande, não? É. Mas. Que acho que total tinha dado 19 antes, acho que deu 11 macro e 8 micro. Não, esse aqui é a porcentagem em relação O segmento, né? é isso, ao que tá pintado aqui, né? Ao quadrado, no caso, pelo quadrado tá totalmente pintado, né? Ele não é aquele cálculo que a gente faz ali com a, com a transição ali que a gente calcula nesse outro aqui, né? A gente poderia usar, ou eu posso usar ele aqui, tá aí. Ou vamos fazer ele aqui. É, segmentação, vou usar o base. Aí macro, micro, só a diferença e o raio.
de 25%. Aquele 19, aquele 19 não é aquele 19 foi depois de eu mexer nos thresholds aqui, tá? Ele não era o valor que gerava automaticamente, dava 20 e poucos, se eu não me engano. 28, né? Não, 26. Eu até posso rodar ele aqui de novo, pra ver o basinho. Vinte e dois esse aqui, 25 no resultado. Esse, então, o 22,87 era o teu original. É o que eu fiz na mão, é o que eu fiz lá que eu tava Isso, voltando né? pro trash. 22 é o que eu fiz Tá. na mão. Aí você tentou dar uma melhorada na microporosidade e você alcançou 25, é isso? 25,88, alguma coisa assim, esse último. Então, esse último Bayesiano eu fiz usando o modelo treinado com minhas anotações. Eu só anotei e fiz esse Aham. modelo e ele gerou aquele resultado ali. Mas aonde deu diferença foi basicamente o quê? Na microporosidade, ou não? Não, ele pegou várias. Os modelos ficaram um pouquinho diferentes. Tá. Deixa eu só desligar todo mundo aqui que a gente consegue equalizar melhor. Tá abrindo esse cara. Tá. Então, esse aqui que eu tinha feito. O que eu falei de ter como era rapidinho, com um monte de FGPs. Aqui gerenciando. Então, fez detalhes para isso. Vou desligar todo mundo aqui que eu te começo fácil. Então, temos que esse cara que esse seguinte show mas não tentamos tô achando sempre deixa mais que eu um dado me perdido aqui dos execuções. Vamos lá. Assim ficou então do RF. Deixa eu só carregar o dado aqui pra gente ver o dado aí embaixo. Assim ficou do RF. Assim ficou do Bayesiano e assim é do Basins. O Basins tá bem coladinha a microvelocidade. Ele não pegou nessas outras regiões. Mas é que também eu pintei essas regiões aqui, né? Meio mais acinzentadas aqui. Talvez eu não devesse ter pintado elas. Que aí o nosso modelo pegou tudo em torno da rocha. Daí acho que foi mais erro meu na hora de fazer a anotação do que do modelo ali em si, né? O modelo pintou o que eu anotei. Eu anotei aqui pintei de microsidade essa parte aqui. Eu acho que acabou, pegou essa, eu diria. Deu meio-dia. Alguma dúvida nessa parte que
Deu pra ver ali os valores, né? Acho que eu consegui mostrar ali e tal. O do RF também deu. Deve ter dado próximo. Deixa eu ver só aí como é legal. 26. Eles ficaram parecidos. Então aí agora ele aparece esse monte de cor, mas é porque tá ligado aqui do lado, né? Tá. É esse jeito. Tá. Aí, agora foi. Agora foi. Agora acho meio que foi, né? Então, esses estão aqui, aqui tá os resultados, tá? Esse aqui é o RF, que eu fiz com o Random Form, Uhum, ele ficou assim. uhum. Daí aí o Bayesiano que ficou desse jeito aqui, né? Ó, cadê? Aí que tá mostrando essa máscara aqui, tá gerando uma máscara esse do lado da... Eu não tô conseguindo desligar ela. Hum... É, outro probleminha que vai mostrar porque ele tá gerando essa máscara no fundo aqui. Eu não sei por quê. Mas, acho. Mas é isso. Aquela máscara ali é igual, é igual o resultado do RF, é igual o resultado do. Né, quando eu mostrei o Bayesian. Daí a diferença, porque esse aqui tem uma porosidade menor e que justamente a microporosidade que eu selecionei é bem menor do que que o modelo encontrou lá, né? Se a gente comparasse com o que a gente viu no modelo. E ele tá dando aqui em cima, né? Ele tá dando aqui macro 11,8, eu acho. Micro 13,27. Calcita 74 e alta densidade 0,17, certo? Aham. Isso aqui. Então, isso aqui é as porcentagens referente à segmentação, né? Então, Segmentação. Ó, 12%, 11,8% é macro, 13,2% É macro, é micro, tá. aqui tem o total da porosidade, O né? total da porosidade, essas duas são. Que a gente faz a conta assim, tipo, a gente considera o macro como cheio, né? E o micro ele tem um A ponderamento. porcentagem, Um ponderamento baseado na intensidade da escala de cinza dele. da escala de cinza, tá. Então, por isso que Sentido. não dá exatamente aquela conta ali, né? Mas Entendi. foi isso que aconteceu. Então, os modelos eles superestimaram porque eu acabei, na hora de anotar, eu pintei bastante área ali que eu acho que nem deveria ser essa microporosidade. Entendi. Ah, então cabe muito aí que mostra o detalhe ali, né? Se você fornecer para o modelo uma anotação errada, né? Às vezes eu percebo assim, só vai pintar a anotação, dá umas borradas na travessa pro outro lado, assim, sabe? Tipo, vai pintar na borda, assim, e pinta o outro mineral, o outro tipo de poro, tá pintando poro, pinta uma microporosidade. O que acaba é que você vai estar ensinando o modelo que aquilo ali também é poro ou é o outro mineral, e aí ele vai dar uma sujada no resultado. Então tem que sempre fazer a anotação bem precisa para não Certo. colocar lixo dentro do bio. A gente até tem uma forma de escapar um pouco dos erros mínimos, que é o seguinte: a gente faz uma amostragem você segmenta, né? Tem aquele conteúdo todo de segmentação, a gente amostra dentro desse conteúdo, a gente não usa tudo. Aí isso já evita, se a pessoa errou uma bordinha ou outra, meio que se der sorte, a gente não pega esse valor, né? E aí isso já dá uma certa escapada na maioria das vezes, assim.
Entendi. Mas claro que você Agora, vai Márcio, acabar mostrando. vai dar ruim. Agora, tira uma dúvida para mim. Você fez essa segmentação por IA, aí vamos dizer que eu tenha concordado com ela. Aí eu quero permanecer com ela agora, só com a micro e com a macro porosidade. Eu quero ignorar a calcita, quero ignorar a parte sólida, tá? Eu quero só o meio poroso. A partir dessa imagem, eu consigo manter só o meio poroso? Eu consigo ignorar os outros, deixar só o meio poroso? Consegue, aí depois você pode ir na segmentação manual aqui. E você tira Aí você vê o resultado aqui dela, ó. O Bayesiano aqui, aí você vai escolher as duas aqui e vai tirar essas duas. Tá. Aí a partir desse, última pergunta, te prometo que eu não perturbo mais hoje. Desse macro e micro que você tem aqui, eu consigo tirar a parte numérica dela, a esqueletonização dela? Eu consigo transformar isso em um esqueleton, esse meio poroso? Talvez eu não tô entendendo, porque eu não sei o que é o skeleton, seria... Eu quero transformar agora, eu quero pegar o meu espaço poroso e quero transformar ele numa forma geométrica conhecida. Então, O corpo de poro conectado por garganta. pela garganta. Aí eu quero substituir, no caso, o corpo de poro, ele vai ser substituído por uma esfera, e a garganta, que são a parte de conexão, vai ser substituída por tubos. Eu consigo fazer isso aí dentro? Eu consigo fazer essa transformação? Eu acho que isso vai ser o módulo do PNM ali de rede de poros, né? Eu acho que né? O Rafael não sei se está online ainda, mas eu acho que através do método dele ele vai pegar, inclusive na verdade você vai usar aquele do Watershed lá que é com as partições, porque aí ele vai desenhar o poro que foi separado, ele vai fazer a esfera no poro e vai conectar, né? Com o... Por um tubo ou por várias bolinhas, aí vai depender do código como é que roda. Isso. Eu acho Tá, que seria tá. por aqui. Deixa eu ver. Vou até arriscar aqui, eu não mexo muito com isso, mas... Não, mas é isso aí, vai ter um dia que ele vai falar sobre isso, não é isso? Então não tem problema não. Então aí a gente pode falar com isso com ele na quarta, era só mesmo pra saber até se ia, porque eu não cheguei a ver aqui o calendário certinho dos pontos de cada dia. Tô me adiantando. Não, mas tranquilo. É isso mesmo, eu tô perguntando. Amanhã a gente vai falar mais de coisas similares do que isso. Não se tiverem dúvidas, né, do uso, que seremos usar durante a tarde hoje, já chegarem com dúvidas. Amanhã a gente vai focar ali. Vamos, né, se tiver tudo bem claro dessa parte do Random Forest, do Bayesiano, a gente já pula para a parte de registro da parte de registro e mapa de porosidade com saturação e drive. Depois a gente vai ver alguns métodos ali de porosimetria, como o Newton, né, e uma passada no módulo do BD Image, que é um módulo que a gente carrega imagens, né, que não cabem na memória, tá? Então é um módulo específico para esse tipo. Ele vai ter algumas restrições, porque não dá para rodar qualquer coisa ali, mas ele já te permite visualizar partes, já consegue manipular aquela imagem de alguma maneira. E será que você consegue disponibilizar essa gravação pra gente hoje ainda? Que a gente consegue dar uma estudada nela hoje, para amanhã a gente chover mais dúvidas?